Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes, em Apocalipse. Os antecedentes. Parte 1. Pedro Dong. Capítulo 1. Tema desta semana: breve revisão. Parte 1. As igrejas em Éfeso e Esmirna. Meta de hoje: leitura das páginas 15 a 19. A cura da degradação pela palavra profética. O Senhor tem restaurado muitas coisas no viver da igreja para apressar nossa união com Ele. Nessa era, estamos vivenciando a situação descrita nos capítulos 3 e 4 de Zacarias, que mostram a reconstrução do templo. Hoje, Deus está reconstruindo o seu templo, ou seja, edificando sua igreja. Dessa maneira, importa que sejamos purificados das impurezas do velho homem e lavados pela palavra, a qual nos refresca e remove toda a sujeira do dia a dia. A palavra nos lava, purifica e santifica, porque traz consigo o elemento santo de Deus. Por fim, é importante que ouçamos com atenção as palavras de advertência do Senhor para a igreja em Éfeso, a fim de não cometer os mesmos erros dessa igreja. Deus deseja que valorizemos a palavra profética. Assim, não daremos ouvidos a ensinamentos de falsos mestres, nem a fábulas e genealogias sem fim. Devemos honrar o que o Espírito tem falado às igrejas, pois nisto consiste nossa salvação. Não devemos posicionar-nos contra o falar profético, nem filtrar o que o profeta diz, para não correr o risco de ir contra Deus. Lembremos que o que nos cura da degradação e nos mantém na linha central da economia de Deus é a palavra da profecia, pois ela é como uma lâmpada que brilha em meio às trevas. 2 Pedro 1,19. Se dermos a devida atenção a essa palavra, iremos manter-nos no frescor da vida, renovados e no primeiro amor. A igreja em Esmirna. A carta à igreja em Esmirna mostra um período de perseguição aos cristãos. O significado do nome Esmirna, que provém da palavra mirra, especiaria usada na preparação dos mortos para o sepultamento, reflete a tribulação e o sofrimento pelos quais a igreja passou nos primeiros séculos de sua existência. Nesta carta, o mensageiro transmite fielmente a seguinte mensagem. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículos do 8 ao 10. Quem afirma essas coisas é o próprio Senhor Jesus, pois Ele é o primeiro e o último, o Deus eterno. Isso significa que não precisamos temer as perseguições, pois ninguém conseguirá destruir a igreja. Por mais intenso que seja nosso sofrimento, nada pode destruir a vida de Deus que está em nós. Desde o surgimento da igreja em Pentecoste, Atos capítulo 2, o Senhor iniciou o processo de edificação. Ele nos ordenou pregar o Evangelho e edificar a igreja. Para cumprir esse propósito, a exemplo da igreja em Esmirna, temos que ser fiéis até a morte. Satanás faz de tudo para atrapalhar a obra de Deus. Assim fez na época da reconstrução do templo, como também faz hoje na iminência da conclusão da edificação da igreja. No início ele usou a religião e a força política do Império Romano para tentar causar danos. Se a igreja fosse uma religião, já teria sido extinta, pois os cristãos sofreram por 300 anos. No entanto, a igreja foi gerada pela vida de Deus, pela vida daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Ela é indestrutível. Portanto, não nos sintamos impotentes diante das investidas do inimigo. Pelo contrário, perseveremos na missão que o Senhor nos confiou, sabendo que Ele estará conosco para sempre. Mateus 28:20. Bem-aventurado aquele que suporta as provações. Ao crer em Jesus, ganhamos a vida de ressurreição.
Quando ele se tornou homem, morreu em nosso lugar e ressuscitou. O poder e a força da vida de ressurreição tragaram a morte, conforme lemos. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus capítulo 2, versículos do 14 ao 15. Esses versículos mostram que Cristo venceu Satanás. O pecado entrou no mundo por um só homem, e todos pecaram, mas pela fé em Cristo recebemos a vida eterna. Por isso Paulo exclamou: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, parte B. Louvado seja o Senhor! Em Jesus Cristo temos a força e o poder para vencer o pecado e a morte. A igreja em Esmirna passou pela experiência de morte, mas alcançou a vitória. Na carta a ela destinada, o Senhor diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Apocalipse 2:10. Todo cristão, em maior ou menor grau, passa por provações. À luz da palavra, os sofrimentos pelos quais passamos visam provar nossa fé. Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, as provações testam nossa fé, conforme lemos. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. 1 Pedro 1,7. Isso significa que se não permitirmos o trabalhar de Deus por meio das tribulações, nossa fé não crescerá, pois seu valor não será confirmado. Além de provar nossa fé, o fogo das tribulações remove as impurezas que há em nós. Nosso coração é corrupto e somos injustos por natureza. Por isso, para manter a consciência limpa, temos de ir ao Senhor constantemente, a fim de que Ele limpe tudo o que afeta nossa consciência. Os sofrimentos, por sua vez, nos conduz à presença de Deus. Por essa razão, é necessário que sejamos contristados por várias provações. 1 Pedro 1,6. Somos a noiva de Cristo, e Ele não poderá desposar-nos enquanto houver em nós elementos do velho homem. Além disso, se suportarmos as provações com perseverança, obteremos a salvação de nossa alma. Versículo 9. Tiago acrescenta: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1,12. Tanto nessa passagem quanto na carta à igreja em Esmirna, Apocalipse 2,10, o Senhor promete a coroa da vida como galardão para os que suportarem as tribulações. Continuaremos a falar sobre a igreja em Esmirna no próximo capítulo.